O meu frasquinho de Magritte. Me lembra uma frase clássica que diz que os grandes perfumes estão em pequenos frascos. Eu vou usar a fita da Orlandi. Eu sempre faço esse momento patrocinador, porque a Orlandi patrocina as fitas olfativas aqui do Sinal de Fumaça. E eu agradeço muito essa colaboração. Essas fitas são excelentes. Essa caixinha é de 1970, mais ou menos pelo que eu entendi. E apesar da idade, tem quase 50 anos, este frasco de perfume, eu tenho, claro, uma percepção ligeiramente oxidada das notas de saída, que estão bem conservadas porque o frasco está relativamente cheio, com um batoque, tampa e tudo. Vamos falar então de chipres clássicos. Esse Magritte é maravilhoso. Marie-Louise era uma mulher de estatura baixa, de 1,55 m, toda graciosa, mas ela não encontrava uma roupa que servisse a ela. O perfume nasce de uma ideia. Essa arquiteta, que estudava na Escola de Belas Artes de Paris, decide: vou virar costureira e vou fazer uma roupa para mim e para as mulheres de verdade. Logo após a guerra, Madame inaugura sua loja. Seu primeiro vestido de algodão, listrado de verde e branco, propõe uma moda jovem, leve, primaveril. A moda faz o maior sucesso entre as jovens francesas. Temos que fazer um perfume para essa mulher. Pode ter o mesmo nome do vestido. Magritte? Sim. E a caixa pode ter a mesma estampa do vestido. Le voilà, Magritte, um perfume jovem. O perfume nasce de uma cor. Como a cor padrão de Madame Carven era o verde e o branco, ele então vai criar um chipre aldeídico com uma nota de saída verde, de gálbano e de gardênia. Ótima ideia, só que para preparar o absoluto de gardênia, eu preciso de 3 toneladas de flores para obter meio quilo de absoluto. Caro demais. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai criar um acorde gardênia combinando acetato de estiralila, também conhecido como gardenol. É uma molécula que foi sintetizada a partir da gardênia. É uma nota verde de folhagem um pouco áspera, lembra ruibarbo, tem um quê mofado, lembra os botões verdes de gardênia. Citronelal, destilado do óleo essencial de citronela. Citronelal é um aldeído e o principal componente do óleo essencial de citronela. A gente encontra também no óleo essencial de capim-limão. É uma nota potente, herbácea, verde, floral, tem um quê cítrico também. Notas para uma gardênia. Essa flor branca tem alguma coisa que lembra tuberosa, um pouco de jasmim, com essa conotação verde. Algo lactônico, um toque fresco. Como a gente tem essa percepção dessa nota de acetato de estiralina na saída, ele é um pouco diferente do que se tem, ou do que se tinha até então. Digamos que é quase uma overdose. O óleo essencial de gálbano é uma nota verde natural. Ele é obtido por destilação a vapor da goma. É um verde escuro, resinoso, um pouco amargo. Eu sempre lembro de gálbano quando descasco batatas. Germaine Cellier também adorava gálbano e usou 8% para criar o primeiro floral verde chamado Vin Vert, em 1945, abrindo essa tendência verde na perfumaria fina. Mas vamos falar da pirâmide olfativa de Magritte. Essa saída verde, vibrante, quase agressiva de gálbano, cítricos, combinado com notas aldeídicas, algumas notas frutadas também. Notas que compõem esse acorde criado de gardênia. Top fresco verde primaveril repousa num coração floral, onde a gente encontra flores frescas como migueira, lírio, jasmim, rosa, um toque de ylang-ylang e um toque de íris escondido no coração. E esse chipre tem na sua base a nota de vetiver. E eu acho esses chipres com vetiver chiques demais. Ele lembra um pouco a caleche, que é um chipre com vetiver. Hoje os chipres modernos, por uma série de questões de normas, de estilo, tem mais patchouli fazendo solo. O vetiver, se houver, ele faz uma pequena participação. Combinados com uma estrutura de base chipre, musgo de carvalho, lábdano. Tem resinas também, beijoim e um pouco de fava tonka, só que aqui não é numa conotação adocicada. Alguma coisa de couro.
A base, Chipre, é amadeirada e calorosa, mas seca, como é a estrutura dos chipres. Lembra do Chipre de François Coty, de 1917? A ideia de criar um perfume vegetal. Outra faceta interessante que a gente encontra no Magritte é uma faceta couro. Combina um pouco de estoraque, um toque de isobutilicolina. Fica muito interessante com a madeira de vetiver. Jean Carlo criou Magritte em 1946. No ano seguinte, ele cria Mégior. E definitivamente, Mégior é inspirado em Magritte. Um perfumista anósmico que perdeu o olfato consegue criar? Quando Jean Carlo criou Magritte, ele já era anósmico e ninguém sabia. Como o Beethoven, que era surdo e criou a Nona Sinfonia, sua obra de arte. Então, Jean Carlo, ele não sentia o cheiro dos perfumes que ele fazia, não sentia mais nessa época. Mas ele perdeu o olfato, mas não perdeu a memória olfativa. Então, ele sabia combinar as percepções. Ele cheirava pela memória. Ele trabalhava junto com o filho. Então, só ele e o filho sabiam que ele tinha essa anosmia, que ele escondia das pessoas. Então, dizem que ele recebia os clientes, ele fazia a apresentação, mostrava as matérias-primas, falava sobre as matérias-primas que ele conhece de cor, ou conhece by cor, pelo coração, e ninguém percebia. Para você ver que a gente cheira pela memória. 2 ou 3 coisas sobre Carven. Madame entendia muito de marketing. Ela contrata um avião que vai jogar na quadra onde fica a sua loja uma chuva de perfume, mas não como chuva. São pequenos paraquedas verdes e brancos, a cor de sua grife, com uma pequena amostra de Magritte. Magritte foi também o primeiro perfume a ser vendido em aviões. Madame posteriormente fez roupas esportivas, fez uniformes para as aeromoças. Quando iam lançar o filme O Vento Levou, um sucesso de cinema americano em Paris, Madame criou uma coleção inspirada nos vestidos do filme. Esses vestidos com as saias imensas eram sustentados por uma anágua dura, chamada crinolina. Essas anáguas com armação eram muito populares em 1860 e eram feitas de crina de cavalo trançadas, daí o nome. Marie-Louise Carven viveu 105 anos. Aos 84 anos, quando se aposentou, recebeu uma medalha, a Ordem Nacional da Legião de Honra do governo francês. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien